A gente vai falar justamente a respeito dessa história da Polícia Federal fazendo uma apreensão, 4 mandados de busca e apreensão no âmbito dessa investigação do ataque hacker à conta da primeira-dama, Janja da Silva, na plataforma X, o antigo Twitter. Esses mandados que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos em Minas Gerais, como eu adiantei aqui. Você já deve ter percebido que a conta da primeira-dama está congelada desde ontem à noite, porque houve uma invasão desse perfil e aí o hacker fez diversas postagens misóginas e também ofensivas contra diversas pessoas, ministro Alexandre de Moraes, um deles, né? Ofensiva, né, Gabi? E na linguagem na linguagem que ladram os bolsonaristas, né? O Bolsonaro, né, e toda a sua equipe, eles falam naquela linguagem que a gente chamava de chula, né? Chula. É a língua preferida desse pessoal. A questão é que foi 1h30 para retirar todas essas postagens do ar que foram feitas pelo hacker. Esse conteúdo não foi apagado, mas ele foi escondido, vamos dizer assim, justamente porque são elementos que estão sendo apurados pela investigação da Polícia Federal. Vamos chamar a Cristina Serra para a gente falar a respeito disso. Cris, boa noite para você. Demorou muito, né, para tirar tudo isso do ar. Muita gente ficou acompanhando, virou até meme, um monte de curtidas nas postagens. Ele chegou a divulgar um áudio, o hacker, com a voz dele. Quer dizer, é como se fosse sem terra de ninguém mesmo. Salve, Cris. Oi, Gabi, Chico e todo mundo que está aqui no ICL. Eu acho que você usou a expressão que eu costumo usar para determinadas redes, como diz o Chico Pinheiro, redes antissociais. Terra de ninguém. É um pouco isso mesmo, né? Esse ataque à Janja é absolutamente repulsivo. As expressões, obviamente, eu não vou repetir aqui, porque são extremamente agressivas. E isso ofende a Janja e ofende todas as mulheres, né? O ataque do discurso de ódio contra mulheres é sempre muito brutal, muito chulo, né? Uma linguagem muito agressiva de desqualificação da mulher, né? Muito sexista. Então, as expressões usadas no ataque são completamente repulsivas. Eu li por obrigação, porque a gente tem que ler como jornalista para se informar, né, e saber, né, e constatar mais uma vez o quanto essas redes de ódio continuam muito bem organizadas, né, e quando precisam entrar em ação, quando querem atacar alguém, né, quando tem um alvo muito específico, como é o caso desse ataque à Janja, eles sabem atuar muito bem, com muita rapidez, né, como você falou, inclusive porque demorou, foram tantos ataques, né, que demorou até que eles fossem, digamos assim, escondidos, preservados para a investigação, e ao ponto do hacker fazer quase que um pronunciamento num áudio, né? E eu falo um ataque específico à Janja porque no fim de semana, num evento do PT, ela disse algo contra o Bolsonaro. Tem uma frase dela, contra o Bolsonaro, dizendo que ele estava já inelegível e que em breve estaria atrás das grades. Ela faz um gesto, algo assim. Eu associo isso, né, ao ataque. Né? É claramente um ataque em função desse pronunciamento dela. Não é a primeira vez que ela fala do Bolsonaro, mas, enfim, só para destacar que quando eles querem realmente dar o troco, digamos assim, a gente vê o quanto essas redes continuam muito bem organizadas, né, e com capacidade de provocar muito estrago, propalando sempre esse discurso de ódio. A Janja fez um pronunciamento, né, Cris, a respeito disso nas redes sociais dela, no Instagram, né, porque o X está congelado. Ela disse o seguinte... O Twitter, isso. Eu já estou acostumada com ataques na internet. Por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente. Foi justamente isso que a Cris acabou de falar. Além disso, o próprio presidente Lula também
fez uma postagem nas redes sociais, o presidente Lula, que também foi alvo, inclusive, desses ataques do hacker, né? Ele disse o seguinte: agradeço a todas as manifestações de solidariedade à minha companheira, que ontem sofreu ataques machistas nessa rede social. As mulheres são as principais vítimas de crimes virtuais e não podemos tolerar mais episódios como esses contra as mulheres. Aos envolvidos, o rigor da lei. Para Janja, todo o meu amor e companheirismo para enfrentar a misoginia e o preconceito. E depois, inclusive, a gente tem alguns trechos, né, uns prints do perfil da Janja fazendo esses ataques contra o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele era bandido, que ele ia sofrer impeachment. Tinha também a Janja falando a respeito do presidente Lula, como eu disse, e dizendo que ela traía ele com um jogador de futebol. Neymar. Quer dizer... Neymar. Completamente misógino, né? Mas olha, eles sempre tratam assim, Gabi. É isso. O Bolsonaro sempre tratou as mulheres assim, você sabe, como jornalista. Como é que ele tratava jornalistas? Ele vira para uma colega nossa da Folha de São Paulo, né? Acho que é a Juliana Dalpiva, né? Foi ela para quem ele falou. Não, que você queria dar o furo. Ah, foi a Patrícia Campos Mello. Você queria mesmo dar o furo, com duplo sentido. Aí, aquela claque de idiotas, de ignorantes, né? Aplaude. Ah, o mito, ela queria dar o furo. Quer dizer, eles são misóginos, eles são baixos, eles são mal educados, eles são ridículos, ridículos. Imaginar que a gente teve esta droga, né? Esta droga legalizada por 4 anos. A questão é que os bolsonaristas, eu acho, eles usam essas redes sociais, a gente já sabe que esse é o modus operandi, que eles agem dessa forma, e a gente tem uma lentidão dessa plataforma de rede digital que não, como que não responde a contento? Quer dizer, a rede social da primeira-dama, uma das autoridades máximas do país, né? Mas ela se alimenta disso, né, Gabi? A rede social, o Twitter, por exemplo, lá do Elon Musk, o Twitter se alimenta disso. Quanto mais barulho der, mais confusão, ele não quer saber se está ofendendo, se está cometendo crime. Não, ele quer isso porque isso aumenta a movimentação e o faturamento deles. Nós estamos entregues a esse tipo de coisa, infelizmente, né? É esse tipo de coisa que leva o Trump à presidência dos Estados Unidos, com aquele cara lá, esqueci o nome dele agora, lá o influencer americano lá, que se meteu na eleição do Trump, no Brexit, né? Esqueci o nome. Bannon. O Steve Bannon, pois é. Né? E são esses caras que elegem Viktor Orbán, que elegeram Milei. É tudo nessa rede, nesse esgoto social, né? É aí que as coisas evoluem, infelizmente.